Olá, empresário e empresária, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a Tássia Munhoz e que bom te ter aqui nessa segunda aula dessa nossa jornada ao negócio lucrativo, onde eu estou te mostrando como organizar as finanças do seu negócio em 30 dias de maneira definitiva e assim ver seus lucros aumentarem. Independente se hoje você trabalha sozinho, se tem funcionários, se é autônomo, comerciante, prestador de serviços, se é fabricante, se é formal ou se ainda está na informalidade. E nessa segunda aula, eu vou te mostrar os 3 pilares para você organizar as finanças do seu negócio de maneira definitiva. Porque a organização é que gera lucro. Mas antes de começarmos a aula de hoje, vamos relembrar rapidinho o que nós vimos na primeira aula. Na primeira aula eu te mostrei os 5 principais erros cometidos por micros e pequenos empresários que sabotam os seus lucros. O primeiro é acreditar que ter organização financeira toma muito tempo. O segundo é achar que basta registrar cada centavo no seu fluxo de caixa para você saber para onde o dinheiro está indo. O terceiro é você estar sempre focado em arrumar mais dinheiro para pagar as contas atrasadas. O quarto é você achar que meta é coisa de empresa grande. E o quinto é que para você se tornar o empresário protagonista de sucesso, você precisa ser escravo do seu próprio negócio. E é muito possível que até hoje, tudo que nós falamos, você tenha escutado ou tenha lido que, na verdade, estava certo. E por esse motivo, você se sentia como alguém num barco a remo, remando, mas só com um dos remos. Ou seja, você coloca esforço na remada, rema, 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 mas seu barco só gira, gira, gira e não sai do lugar. Mas agora você sabe que você precisa ter os 2 remos para o seu barco seguir em frente. E por que eu apontei os erros primeiro? Porque para a gente implementar na nossa vida qualquer tipo de comportamento novo, a gente precisa ter no radar aquilo que possivelmente estamos fazendo errado para então gerar uma mudança duradoura. Porque o nosso cérebro busca sempre voltar aos hábitos antigos simplesmente para poupar energia. Mas não é isso que a gente quer. Além disso, eu te contei um pouco da minha história, que começa quando eu pedi demissão, depois de 10 anos trabalhando para as maiores empresas de consultoria do mundo, e fui abrir um negócio do zero como alternativa ao desemprego. E compartilhei um pouco sobre as dificuldades que eu passei com meu pequeno negócio, mas que me permitiram criar um método para a organização das minhas finanças de maneira simples, que me tomasse pouco tempo e que me permitiu ter mais dinheiro em caixa e mais tranquilidade. E que hoje eu estou aqui compartilhando com você nessa jornada. Então, se você ainda não assistiu a aula 1, não deixe de assistir. Porque ver a aula 1 é que fará com que as ações que nós vamos discutir nessa segunda aula façam sentido para você. Então assista a aula 1 primeiro, caso você não tenha assistido, e aí depois você volta aqui na 2, combinado? E eu quero agradecer a todos que deixaram seus comentários e enviaram as suas mensagens, as suas dúvidas referente às aulas dessa jornada. Eu respondo a todos pessoalmente, eu faço questão disso. É maravilhoso ver esse movimento de empresários e empresárias protagonistas crescendo a cada dia. E eu quero te parabenizar por você já fazer parte desse grupo. Esse grupo de empresários e de empresárias comprometidos em organizar as suas finanças. Porque você poderia estar fazendo qualquer outra coisa nesse momento. Poderia estar dedicando o seu tempo, que eu sei que é valioso e muitas vezes escasso, para qualquer outra coisa. Mas você está aqui, comprometido em aprender algo novo e em gerar mudanças duradouras. Sinceramente, parabéns por isso. Não é todo mundo que age assim. Mas é só quando a gente faz algo diferente de todo o resto que a gente se destaca. Então, parabéns. E um passo extremamente importante nisso tudo também é você acreditar no seu potencial, independente do momento em que você esteja vivendo agora. Muitos negócios, infelizmente, foram levados pela pandemia, muitos não conseguiram passar por essa crise, e mesmo que você tenha passado aos trancos e barrancos, você já é um vitorioso e conseguiu o que muitos não conseguiram. Então acredite no seu negócio e acredite no seu potencial como empresário protagonista nessa jornada. Como eu disse nessa aula, eu vou te mostrar os 3 pilares para você organizar as finanças do seu negócio de maneira definitiva. O processo para você crescer com o seu negócio e aumentar os seus lucros passa pela organização. E infelizmente, muitas empresas fecham as portas porque o empresário fez de tudo no negócio. Se dedicou ao máximo, botou a mão na massa, se matou de trabalhar, mas não deu atenção às finanças. Caso você decida ignorar esses 3 pilares, você estará assumindo o risco de dirigir a sua empresa como alguém que dirige um carro em meio a uma tempestade. Você se esforça lá, mas não consegue ver nada à sua frente, mal consegue enxergar a estrada. Mas também não pode parar, porque se parar, talvez alguém bata em você
e o pior aconteça. E quando acontecer o pior, você vai ficar achando que é seu negócio que não dá certo, que é o seu segmento, ou que são outros N motivos, mas nunca falta de organização financeira. Eu passei por isso, por esse período de negação, vamos chamar assim, até perceber que a desorganização é que fazia o dinheiro do meu caixa sumir. Então, preste atenção em tudo que eu vou falar aqui, porque você não vai encontrar esse passo a passo na internet, tá? Então vamos lá. O primeiro pilar para você organizar as finanças do seu negócio é o pilar do retrato financeiro. O retrato financeiro é como se fosse uma fotografia do momento financeiro em que seu negócio está hoje. E você pode até pensar, ah, Tássia, eu sei que momento meu negócio está hoje, está uma bagunça financeira. Tá, eu entendo. Mas o que está contribuindo mais ou o que está contribuindo menos para essa bagunça financeira? É isso que nós precisamos entender. Porque não adianta nós pensarmos apenas em aumentar os lucros se a gente nem sabe qual é a situação do nosso negócio. Onde nós precisamos mexer, onde nós não precisamos mexer. É sabendo aonde você está primeiro que você consegue definir onde você quer chegar. E é muito mais fácil entender como está a sua situação se tudo estiver no seu devido lugar, concorda? Imagina você na sua rotina diária. Você acorda, faz a sua higiene pessoal, toma seu banho, abre o seu guarda-roupa para pegar uma roupa para vestir e trabalhar e encontra esse guarda-roupa todo bagunçado, com tudo fora do lugar. Até desanima, né? Você com certeza ficará perdido. Qual dessas roupas você não usa mais ou já não te servem mais? O que ali dentro deveria ir para doação? Será que tem roupa suja ali no meio? Ah, pode ter. Fica difícil saber. As chances são de que para evitar o trabalho e não perder tempo, você pega a primeira roupa que vê pela frente. Se tiver amassada, vai amassada mesmo. E é muito provável que seja a mesma roupa que você usa sempre, porque você não sabe o que tem ali dentro. Agora imagine o quanto essa tarefa poderia ser muito mais simples se o seu guarda-roupa estivesse assim, todo organizado, com cada coisa no seu lugar. As camisas no lugar das camisas, as toalhas no lugar das toalhas, os sapatos na sapateira. É só abrir a porta, tirar a roupa, sem estresse, sem perder de tempo. Você tem que fazer malabarismo para não deixar tudo desmoronar. A mesma coisa vale para o seu negócio. Se você estiver com as finanças todas desorganizadas, como você sabe o que precisa ser feito para melhorar os seus lucros? Ou você vai demorar muito mais tempo para descobrir, ou pode ser que você tome algum caminho, dê algum tiro no escuro, que só te tome tempo, dinheiro e não resolva o seu problema. Por isso, nosso primeiro pilar é o pilar do retrato financeiro. Mas como fazer esse retrato? A ferramenta que vai nos ajudar nisso é o fluxo de caixa. Mas não aquele fluxo de caixa que você baixou da internet, que eu mostrei na aula anterior, e que só te mostra entradas e saídas. Não. Você precisa começar a trabalhar com um fluxo de caixa inteligente. E um fluxo de caixa inteligente tem um lugar específico para você guardar as camisas, um lugar específico para você guardar as toalhas, um lugar específico para os sapatos, assim como no nosso guarda-roupa. Por isso, no nosso fluxo de caixa inteligente, vai ter um lugar para você registrar os seus gastos variáveis, os seus gastos fixos, as suas despesas pessoais e as suas entradas. Veja que é muito diferente de você registrar só entradas e saídas. E antes que você entre em desespero, achando que vai ser muito difícil colocar tudo isso em prática, né? Que você não sabe nem por onde começar a fazer isso, lá no nosso grupo do WhatsApp, eu vou compartilhar um fluxo de caixa inteligente que funciona exatamente da maneira que eu estou falando aqui, para você poder começar a usar aí no seu negócio. Um fluxo de caixa exatamente como esse, dá uma olhada. Simples de preencher, mas que vai te trazer depois um resumo do seu resultado, que vai facilitar você entender para onde o seu dinheiro está indo e o que precisa ser feito para aumentar os seus lucros. Você não precisa fazer nada do zero, nem ficar aí quebrando cabeça. Se você ainda não está no grupo do WhatsApp, em algum lugar dessa página, tem um botão para você participar desse grupo. Bom, mas então vamos entender rapidamente qual é cada uma dessas categorias que eu comentei e que você vai usar para registrar aí no seu novo fluxo de caixa, um fluxo de caixa inteligente. E a primeira categoria que eu comentei são as entradas. E basicamente, a entrada é todo o dinheiro que entra no seu caixa através das suas vendas. Isso é fácil, né? Então, você fez uma venda, seu cliente te pagou, entrou dinheiro no seu caixa, você vai fazer o lançamento no seu fluxo de caixa inteligente
e você vai classificar esse lançamento como entrada. Depois nós também temos as categorias de gastos variáveis, que são todos os gastos que você tem para produzir os seus produtos, ou comprar os seus produtos para poder revender, ou tudo que você usa para poder prestar os seus serviços. Isso engloba toda a matéria-prima, embalagens, etiquetas, produtos, tudo. Tudo que faça parte do seu produto ou da sua prestação de serviços. Além disso, os gastos variáveis também são todos aqueles gastos gerados durante o processo de vendas. Por exemplo, a comissão do vendedor só acontece quando uma venda é realizada, certo? Ou seja, está envolvida no processo de vendas. Por isso, é um gasto variável. A mesma coisa com a taxa do cartão de crédito, com o imposto da nota fiscal, com o frete de entrega. Todos esses são exemplos de gastos que só acontecem durante uma venda, você concorda? Se a venda não existir, o gasto também não vai existir. Então, por isso, ele é um gasto variável. Então, saiu o dinheiro do seu caixa para pagar qualquer um desses gastos, você vai fazer o lançamento no seu fluxo de caixa, mas você não vai classificar como saída. Você vai classificar esse lançamento como gasto variável. A outra categoria são os gastos fixos. E os gastos fixos são todas aquelas despesas que acontecem no seu negócio, independente de você vender, independente de você produzir, independente do seu negócio estar fechado naquele dia ou não, e que serve para manter a estrutura do seu negócio. Por exemplo, o aluguel, a internet, a energia elétrica, o salário dos seus funcionários. Todas essas despesas acontecem todos os meses no seu negócio. Não importa o quanto você venda, não importa o quanto você produza, elas vão estar lá todo mês para você pagar. Por isso, elas são gastos fixos. Então, saiu o dinheiro do seu caixa para pagar qualquer uma dessas despesas, você vai fazer o lançamento no seu fluxo de caixa inteligente e não vai classificar como saída. Você vai classificar como gasto fixo. Se por um acaso você estiver na dúvida se um gasto aí no seu negócio é fixo ou variável? Tá, será que isso é fixo ou se é variável, né? Porque no começo é normal ter dúvidas mesmo. E para você poder registrar corretamente no seu fluxo de caixa inteligente, você precisa saber classificar corretamente. Em algum lugar dessa página tem um espaço para comentários. Me fala qual gasto você está em dúvida que eu te ajudo, tá bom? Depois nós temos a categoria de despesas pessoais. E essa categoria é extremamente importante. Por quê? Porque nessa categoria que você vai descobrir quanto dinheiro do seu negócio sai para pagar suas contas pessoais. E muitos micros e pequenos empresários se surpreendem quando olham essa categoria no final do mês. Alguns acham que o negócio deles não paga eles, mas nesse momento eles descobrem que não é bem assim. Outros não sabem dizer qual é o salário que retira todo mês, mas aí usando o fluxo de caixa inteligente, eles descobrem qual é esse valor. Por isso, sair o dinheiro do seu caixa para pagar qualquer despesa sua, para pagar qualquer conta de casa, o cartão de crédito, aquele lanchinho da tarde, você vai fazer o lançamento no seu fluxo de caixa inteligente, mas não vai classificar como saída. Você vai classificar como despesa pessoal. Pronto, agora você tem um fluxo de caixa inteligente com lançamentos inteligentes. E o que tem de tão inteligente nesse fluxo de caixa final? É a maneira como você enxerga os seus resultados durante o mês. Conforme você for fazendo os seus lançamentos nesse fluxo de caixa inteligente, nessa segunda aba aqui, você conseguirá ter uma visão consolidada do resultado do seu negócio mensalmente. E esse resultado, ele aparece da seguinte forma: o total das suas entradas menos o total dos seus gastos variáveis, e isso vai te trazer o resultado da sua margem de contribuição. Depois, o total dos seus gastos fixos menos o total das despesas pessoais, que vai ser igual a seu lucro. Calma que eu vou te explicar o que tudo isso significa. Calma, não desespera. O que interessa pra gente no final do mês é o lucro mesmo, né? É ele que vai dizer o quanto está sobrando de dinheiro no seu caixa. Mas essa visão de resultado tem muito mais informação do seu negócio do que você pensa. Primeiro, aqui tem a soma de tudo que você lançou como entradas e depois a subtração de tudo que você lançou como gastos variáveis. Fazendo esse mais e menos aqui, você vai chegar no resultado da sua margem de contribuição. E o que é a margem de contribuição? Imagine um copo. Quanto de água você consegue colocar aqui dentro? Você consegue colocar o quanto de água esse copo aguenta, certo? Então você coloca um pouco, depois
você coloca mais um pouco. E se tem espaço no seu copo, isso quer dizer que cabe mais água. Mas se você colocar água demais nele, a água transborda e o copo não aguenta. A margem de contribuição é o copo do seu negócio. Ela te mostra o quanto sobra líquido das suas vendas depois que você subtrai os gastos variáveis. E é com esse valor que sobra, com a margem de contribuição, que você paga os gastos fixos e as despesas pessoais no seu negócio. Olha só o que a Sandra, pequena empresária no Ceará e aluna do meu curso, comentou sobre a margem de contribuição. Esse é o momento que realmente vira a chave na nossa cabeça. Margem de contribuição e precificação correta. Sempre corri atrás de faturamento e não resolveu os meus problemas. Depois que estou focando na margem de contribuição, estou começando a colher os frutos e posso garantir que são doces. Se você hoje tem o sentimento de que trabalha só para pagar conta, às vezes nem isso, né? Ou que nunca sobra dinheiro no seu caixa, pode ser que os seus gastos variáveis e o valor das suas despesas pessoais sejam maiores que a sua margem de contribuição. Ou seja, você está tentando colocar mais água no copo do que ele suporta. Por isso ele está transbordando. Então, ou você precisa de um copo maior, ou você precisa colocar menos água. E agora que você está tendo uma visão mais inteligente do seu negócio, você consegue entender mais rapidamente o que precisa ser feito. Será que não são os seus gastos fixos que estão altos demais e seu negócio não está dando conta de pagar? Será que são os gastos variáveis que saíram do controle esse mês porque eu fiz muita conta de uma vez só com o meu fornecedor? Será que você, que acha que não tem salário, está pagando conta demais com o dinheiro do seu negócio, levando o próprio negócio para o buraco? Ou até mesmo, será que não são os seus preços que estão muito baixos? Isso é ser empresário protagonista. E não se preocupe, porque o mesmo tempo que você gasta para preencher o fluxo de caixa anterior, aquele padrãozão que não te leva para lugar nenhum, é o tempo que você vai usar para preencher esse aqui, com a diferença de que agora você terá uma visão mais inteligente e vai conseguir entender mais rapidamente para onde seu dinheiro está indo. E sabendo isso, você pode tomar ações que vão melhorar os seus resultados no final do mês. E eu quero aproveitar esse momento para te propor um desafio. Eu quero desafiar você a preencher a planilha de fluxo de caixa inteligente que eu vou compartilhar lá no grupo do WhatsApp por 30 dias, fazendo os seus lançamentos no modelo que eu acabei de explicar. São 30 dias com o mesmo comprometimento que eu sei que você tem em querer fazer o seu negócio crescer. Preferencialmente, inicie no começo do mês, porque aí no final do mês você vai conseguir ter o seu retrato financeiro, o retrato financeiro do seu negócio e saber o que fazer para melhorar os seus lucros. E aí, aceita o desafio? Se você aceitar, coloca aqui nos comentários, porque eu quero saber e eu vou querer te acompanhar. O segundo pilar da organização das finanças é o pilar da rotina financeira. Veja, de nada adianta você fazer o que nós falamos lá no pilar 1, ter um fluxo de caixa inteligente, que te mostre para onde o seu dinheiro está indo e não criar uma rotina para cuidar das finanças do seu negócio. Você vai organizar tudo, colocar cada coisa no seu lugar e em uma semana você se verá dentro daquele guarda-roupa todo bagunçado de novo. E aí o que você vai pensar? Nossa, cuidar da gestão financeira leva muito tempo. Leva mesmo. Mas só quando você não cria uma rotina que te gera disciplina para cuidar das finanças. Lembra o que nós falamos lá na aula 1? Quanto menos tempo você dedicar à gestão financeira, mais tempo você vai ter que dedicar à gestão financeira. Um consultor americano famoso chamado Ran Charan, consultor de grandes empresas no mundo todo, autor de vários best-sellers, ele dizia o seguinte: um bom gestor dedica 2 horas do seu dia analisando os seus números e o resto do dia jogando golfe. Ele usa o exemplo do golfe porque nos Estados Unidos é muito comum as grandes empresas fecharem negócios durante uma partida de golfe. E ele disse isso porque a maior parte do tempo de um empresário deve ser direcionada para fazer novos negócios, fazer novas vendas, fazer novos clientes, pensar em inovação. E não ficar olhando para os números. Ele poderia ter dito, um bom gestor é aquele que está focado em vendas, em trazer dinheiro para o caixa, em fazer a operação acontecer. Ninguém teria questionado ele se ele tivesse dito isso. Mas não, ele coloca a gestão financeira como algo crucial no dia a dia de qualquer empresário e de qualquer negócio. Por quê? Porque no momento em que você está agora, pode ser que você esteja muito envolvido com o operacional.
Pode ser que no seu negócio você seja pau para toda obra. E isso é normal, especialmente em micros e pequenos negócios. Mas você não pode se deixar engolir pelo operacional e esquecer da parte financeira. É por isso que a rotina é extremamente importante dentro do processo de organização das finanças. Porque você precisa ter um tempo em que você vai se dedicar à operação, o tempo que você vai se dedicar às vendas e o tempo que você vai se dedicar às suas finanças. Porque uma coisa vai te orientar e te ajudar na outra. Ainda que hoje você tenha alguém na sua empresa só cuidando das finanças, você precisa incluir na sua rotina saber e entender como está o financeiro da sua empresa. Se você deixa essa pessoa sozinha lá, não analisa seus indicadores, só se importa em saber o que está acontecendo quando falta dinheiro no caixa, então você nunca será protagonista no seu negócio. Mas pode ser que você seja o responsável pelas finanças no seu negócio. E aí, como você ainda é pequeno, papa toda a obra, né? Você deve estar pensando, Tássia, eu não consigo arrumar tempo durante o meu dia para cuidar de gestão financeira. É muita coisa que eu tenho para fazer, não dá tempo. Mas a verdade é que tempo é uma questão de prioridade. Meu pai é um pequeno empresário e sempre trabalhou muito desde que a gente era criança. Chegava tarde em casa todos os dias da semana, menos no dia do futebol. No dia do futebol ele chegava cedo. Se fosse qualquer outra coisa, ele não tinha tempo, tinha que trabalhar, mas no dia do futebol não falhava. E se você falasse alguma coisa, ele já tinha a resposta na ponta da língua. É, porque eu trabalho a semana inteira, eu não mereço um dia de lazer? Quantas vezes você, que não tem tempo para uma rotina financeira, recebeu aquela ligação, de repente largou tudo que tinha para fazer para atender? Isso já aconteceu com você? A gente faz isso com tudo na vida, porque não dá para abraçar o mundo. Então, como a gente justifica fazer essa atividade ao invés daquela outra? Eu não tive tempo. Na verdade, o que você fez foi priorizar uma coisa ao invés da outra. Porque tempo é uma questão de prioridade. Se alguém te convida para ir em algum lugar e você responde que não vai dar porque você está sem tempo, na verdade o que você está dizendo é: olha, me desculpa, eu gostaria muito de ir, mas isso não é prioridade para mim nesse momento, porque eu escolhi dedicar esse meu tempo para outra coisa. E tudo bem com isso, viu? São escolhas que nós precisamos fazer mesmo. O que acontece é que muitas vezes nós temos dificuldade em definir as nossas prioridades. A gente tende a dar mais prioridade para aquilo que nos motiva, ao invés de dar prioridade para aquilo que impacta nos nossos objetivos de vida e nos nossos objetivos de negócio. Você arrumou tempo para estar aqui assistindo essa aula. Você podia estar fazendo qualquer outra coisa, mas você escolheu estar aqui porque de alguma forma você entende que gestão financeira deveria ser uma prioridade. Se é uma prioridade, ainda que você não tenha motivação nenhuma para fazer, você precisa entender o propósito de se fazer isso. Qual o seu propósito? Por que hoje você acha que isso é tão importante? O que acontece se você não fizer? Defina como propósito mudar a situação que você se encontra atualmente, de desorganização, sem saber o que está acontecendo com o seu negócio, sem saber como pagar as contas. Defina isso como propósito e coloque isso na sua rotina como prioridade a partir de hoje. E cada vez que você pensar em parar de olhar para as finanças porque te falta motivação, lembre-se sempre do seu propósito e do motivo de você estar dedicando esse tempo diário para isso. Porque o seu propósito precisa superar a sua motivação. O terceiro pilar da organização das finanças é o pilar do plano financeiro. Quando você se inscreveu aqui na jornada, você recebeu um e-mail de inscrição com uma pesquisa e nessa pesquisa eu te perguntei: qual o seu maior desejo enquanto empresário? E foram várias respostas diferentes que eu recebi de vários micros e pequenos empresários. Respostas como: eu quero fazer meu negócio deslanchar e poder viver o meu sonho. Ter independência financeira e qualidade de vida. Contratar mais funcionários e gerar empregos. Dominar o meu salário. Ter uma rede de lojas. Tudo isso são metas e é importante que você tenha isso no seu radar. Mas por que a maioria dos micros e pequenos empresários não conseguem atingir essas metas? Justamente porque eles não sabem como atingir essas metas. Quero ter uma rede de lojas. Olha que meta boa, né? Mas o que você precisa fazer para atingir isso? Eu tenho uma aluna que um dia, durante o nosso primeiro encontro online, ela tinha acabado de entrar no curso e ela me falou assim: Tássia, fui numa palestra e o palestrante disse que eu tinha que pensar grande, mesmo eu sendo pequena ainda. Então, fiz isso, Tássia, eu tô pensando grande. Eu falei: tá certo, esse palestrante é bom, hein? Só porque nós somos pequenos,
Nossos sonhos não precisam ser pequenos. E aí eu perguntei para ela qual era então o sonho dela. E ela me disse que era ter uma fábrica. Eu achei aquilo maravilhoso. Parabenizei ela por sonhar grande, por ter um propósito para o negócio dela e principalmente porque isso mostra que ela faz aquilo que ela gosta e por isso ela vislumbra esse crescimento. Mas aí eu perguntei: e qual o primeiro passo para você poder ter a sua fábrica? E ela me disse: não sei, Tássia. Na verdade, pensar em querer ter uma fábrica, mas não saber o que fazer para atingir esse objetivo, tem me deixado muito desanimada. Olha como, de repente, algo que deveria gerar uma motivação começou a ser motivo para o desânimo dela. E parece besteira, mas isso acontece com mais frequência do que a gente imagina. A gente pensa, quero juntar dinheiro, essa é a minha meta. Passa um mês, 2 meses e a gente não conseguiu nem começar. E aí faz o quê? Desiste. Ou começa a colocar em prática, mas logo se vê no cenário onde precisa dar 2 passos para trás novamente. E aí cada vez mais eu vou desanimando um pouquinho, e nesse caminho muitos acabam desistindo. Mas por que eu estou te dizendo tudo isso? Porque criar metas é algo extremamente importante para o seu negócio. Porque você precisa saber onde você quer chegar. Senão você corre o risco de passar todos os dias da sua vida na luta, mas sem saber para onde isso está te levando ou até onde isso pode te levar. Acontece que para atingir as nossas metas, nós precisamos ter um plano. E mais do que isso, ter um plano do qual você consiga vislumbrar pequenos passos a serem seguidos e que vão te gerar pequenas vitórias. Pequenas vitórias vão mostrar para você que atingir a sua meta é possível. Não estou dizendo que será fácil, mas ela é possível. E não adianta achar que as coisas deveriam ser simples assim. Ah, quero ter uma fábrica. Pá, né? Pensar que as coisas deveriam ser fáceis, mas não são, só te gera desânimo, desmotivação, ansiedade, depressão, um monte de coisas negativas que só te tiram do caminho correto e te distanciam da sua meta. Mas saber que é possível atingir aquela meta através de pequenos passos e pequenas vitórias é mais do que suficiente para você que está determinado em construir a sua história, em vencer, em se tornar um empresário protagonista. Quando eu comecei na consultoria em 2008, eu viajava muito de carro. Naquela época, ter um GPS no carro era luxo e não era comum alguém ter um smartphone com internet. Eu sei que isso entrega idades, mas é verdade. E um dia eu precisava ir para um cliente na cidade de São Paulo e eu nunca tinha pisado lá, né? Apesar de morar aqui no estado. Então o que eu fiz? Eu olhei o mapa no computador, olhei mais ou menos ali o nome das ruas, imprimi um pedaço daquele mapa na folha sulfite e fui para São Paulo com a cara e com a coragem, achando que aquilo era suficiente. E não é que eu me perdi na maior cidade do país? Olha que absurdo. Me perdi. Minha gasolina começou a ir embora. Eu perguntava para as pessoas na rua como que eu chegava no meu destino, mas eu ia ficando cada vez mais desesperada, porque se você erra a rua em São Paulo, que você precisa entrar, fazer o retorno, não é tão simples. Não é só, ó, vai reto, vira direito, 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 de novo, chegou. Não. Você vai reto, vira direita, atravessa, não sei o quê, vira a ponte, faz a volta, aí você chega. Então, imagina. E sem GPS, então? Aí, quando eu percebi que eu não ia conseguir, eu comecei a procurar a rodovia para voltar para casa. Ou seja, eu achei melhor desistir. Mas aí aconteceu uma coisa interessante. Eu comecei a me tocar que São Paulo era uma cidade muito informativa. Tem placa em todo lugar informando as direções dos lugares. Aí, quando eu me toquei disso, eu fui olhar o mapa na minha folha sulfite. Meu mapa tinha o nome do bairro que eu queria ir e tinha também o nome das regiões ao redor. Olhando para as placas, eu não conseguia chegar direto no bairro que eu queria, porque estava muito longe, mas eu conseguia chegar nas regiões ao redor. E foi o que eu fiz. Cheguei nas proximidades, depois eu comecei a procurar a placa para ir para onde eu queria, e quando eu cheguei no bairro, ficou muito mais fácil para as pessoas me explicarem como chegar na rua que eu estava procurando. E eu aprendi uma lição muito valiosa com isso, e não foi a de que eu precisava comprar um GPS. A lição que eu aprendi é que às vezes não dá para chegar direto no nosso destino, porque o caminho muitas vezes é desconhecido. Mas se você consegue encontrar a direção para chegar nas proximidades, depois no bairro, depois na rua, logo, logo o seu destino estará à sua frente. Nessa história real do que aconteceu comigo, o prédio do meu cliente era a minha meta. Chegar nas proximidades, depois no bairro, depois na rua, eram os passos no meu plano, minhas pequenas vitórias até chegar na minha meta.
E isso funcionou tão bem que eu continuei por mais 4 anos viajando para São Paulo de carro e sem GPS. Por isso eu te digo, defina os passos que você precisa atingir rumo à sua meta. E então vá sempre mirando no próximo passo. Cheguei? Então agora eu vou mirar no próximo passo. E aí, quando você menos esperar, o seu destino estará à sua frente. Mas qual seria o primeiro passo que você precisa considerar nesse seu plano? O primeiro passo foi o que nós falamos no primeiro pilar. Você precisa fazer um retrato financeiro. Porque se você não sabe onde você está, você não consegue saber o caminho para chegar onde você quer. Então, esse precisa ser o primeiro passo do seu plano rumo à sua meta. Fazer o seu retrato financeiro. Mas e depois? Depois você precisa continuar esse exercício sempre definindo pequenos passos para chegar ao seu destino. Então, se sua meta é ter uma fábrica, o primeiro passo é o retrato financeiro e a organização das finanças. O segundo passo pode ser fidelizar mais clientes para gerar mais demanda ou então buscar por novas parcerias. O terceiro passo pode ser contratar mais funcionários para dar conta da demanda que aumentou ou então investir em novos equipamentos para ajudar na fabricação. E onde entra a gestão financeira nisso tudo, né? Entra só lá no retrato financeiro, lá no primeiro pilar? Não. Porque para atingir esses passos, para contratar mais funcionários, para investir em novos equipamentos, para criar uma reserva para pagar aquele galpão novo bonitão, você precisa saber em quanto tempo o seu negócio vai te dar condições financeiras para você fazer isso, sem precisar ficar atirando no escuro ou sem saber quando que tudo isso vai te virar realidade. Tudo isso depende de dinheiro, mas quanto? O objetivo da gestão financeira no seu plano é te traçar o caminho financeiro para ser percorrido para você atingir a sua meta. São como as placas da cidade de São Paulo te indicando o caminho. E quando sabemos qual é o nosso caminho, o que precisa ser feito, essa meta se torna possível. Bom, esses são os 3 pilares da organização financeira: retrato financeiro, rotina financeira e plano financeiro. Esses 3 pilares você precisa colocar em prática e exercitar aí no seu negócio, porque é a organização que gera lucro. A organização é o segundo remo, lembra? Que talvez esteja faltando no seu barco para que o seu negócio tome a direção certa rumo ao lucro e pare de girar sem sair do lugar. Agora que você já conhece os 3 pilares da organização, escreve nos comentários para mim qual desses pilares você acha que vai ter mais dificuldade e qual você acha que vai ter mais facilidade para colocar em prática aí no seu negócio e por quê. Isso me ajuda a sempre trazer novos conteúdos para você durante esses eventos. E eu queria aproveitar para dizer que algumas pessoas têm me perguntado se eu tenho um curso sobre organização financeira voltado para micros e pequenos negócios, que fala de uma maneira mais completa, né, sobre gestão de caixa, precificação, né, sobre tudo que a gente está falando aqui, e que demonstre de uma maneira ainda mais prática como colocar em prática esses 3 pilares. E na verdade aqui, sim. Tudo isso que eu estou te passando aqui é apenas uma parte do meu curso, que é chamado Meu Negócio Lucrativo, que eu criei com base em muitos anos de estudo e experiência, práticas na consultoria e também à frente do meu pequeno negócio. E que tem como objetivo tratar a gestão financeira de uma maneira leve e simples, focada no micro e no pequeno empresário, para que mesmo aquele empresário que não tenha familiaridade nenhuma com o assunto, possa aprender de uma maneira fácil e descomplicada a controlar a parte financeira do seu negócio. Mas eu não quero me estender nisso agora. Por enquanto, eu quero apenas que você absorva tudo o que eu estou compartilhando aqui. E já te adianto, o que é bom pode ficar ainda melhor. Sabe por quê? Porque na próxima aula eu vou te contar o segredo para um negócio lucrativo. E eu vou te mostrar como é possível aumentar os seus lucros sem precisar aumentar as suas vendas, ou cortar as suas despesas, ou aumentar os seus preços. Pois é, eu chamo de segredo porque eu tenho certeza que em nenhum lugar você vai encontrar o que eu vou te mostrar na nossa próxima aula. Além disso, na próxima aula, eu vou também responder algumas dúvidas frequentes que eu tenho recebido nessa jornada. Então, se eu fosse você, eu não perderia a próxima aula por nada. E agora eu quero convidar você, empresário e empresária, a compartilhar essa jornada com aquele amigo empresário, aquela amiga empresária que precisa estar aqui e saber de tudo que nós estamos falando. Vamos aumentar essa comunidade de empresários protagonistas, né? Que estão focados em organizar as finanças. Combinado? Bom, então eu te espero na próxima aula, hein? Você não vai perder, né? Fique com Deus, um grande beijo e até mais.